Texto 3, vamos lá. Daqui a 200 ou 300 anos, não se trata de exatidão, haverá uma vida nova e feliz. Não tomaremos parte nessa vida, é verdade, mas é para ela que estamos vivendo hoje. É para ela que trabalhamos e, se bem que a soframos, nós a criamos. É nisso que está o objetivo de nossa existência aqui. Então, mais uma vez, leiam esse texto antes de partirmos para a questão. Observem o que é essencial, o que é acessório. Tá? Daqui a 200 ou 300 anos, não se trata de exatidão, haverá uma vida nova. Nova e feliz. Então ele faz uma afirmação. Não tomaremos parte nessa vida. Com certeza nessa vida não. É uma 200 ou 300 anos. Não tomaremos parte nessa vida, é verdade. Mas, olha aqui, minha gente. Então ele vem com um fato, que é o fato de daqui a 200 ou 300 anos não fazermos parte nessa vida, né? E uma afirmação. Você possa concordar ou discordar, mas é a informação do autor, naquilo em que ele acredita. Haverá uma vida nova e feliz. Não tomaremos parte nessa vida, é verdade. Mas é para ela que estamos vivendo hoje. Minha gente, então toda essa apresentação inicial foi para, na verdade, chegar a isso aqui. Ó. Então olha aí a ideia maior, a ideia principal, concordam? Mas é para ela que estamos vivendo hoje. Aí agora ele vai e desenvolve essa ideia maior. É para ela que trabalhamos. Ou seja, hoje, nós estamos vivendo hoje essa vida nova e feliz. Certo? Não tomaremos parte nessa vida, é verdade. Mas é para ela que estamos vivendo hoje. É para ela que trabalhamos. E se bem que a soframos, nós a criamos. É nisso que está o objetivo de nossa existência aqui. Nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo hoje essa vida, trabalhando, criando, para o quê? Para uma vida nova e feliz de que não tomaremos parte. Concordam com isso? Aliás, vocês têm que concordar, né? Não tem como agora dizer, não concordo. Tem que concordar, certo? Então, é isso, minha gente. Olha que questão bonitinha. Por quê? Segundo texto, vida. Haverá uma vida nova, mas daqui a 200 ou 300 anos, nova e feliz. Não tomaremos parte dessa vida, isso é fato. Agora vem realmente o argumento central, mas é para ela que estamos vivendo hoje. Porque, de novo, daqui a 200 ou 300 anos, não estaremos fazendo parte dessa vida. O que ele acrescenta aí é que haverá uma vida nova e feliz, mas para essa vida nova e feliz, daqui a 200 ou 300 anos, nós temos que prepará-la hoje. É para isso que estamos vivendo hoje. É para ela que trabalhamos. E, se bem que a soframos, nós a criamos. É nisso que está o objetivo de nossa existência aqui. Ou seja, o objetivo da nossa existência aqui, segundo o autor, é preparar hoje uma vida para o futuro. Concordam? Por isso é que a resposta é letra A. Preparação do futuro. Preparar essa vida, né, hoje, nós estamos vivendo isso hoje, para daqui a 200 ou 300 anos haver uma vida nova e feliz. Então, vida para, segundo o texto, vida é a preparação do futuro. Sofrimento presente, não é o caso, trabalho constante. Sim, ele até fala, estão vendo? Olha as tais informações acessórias. Sofrimento presente. E se bem que a soframos. Tá, mas concordo que isso aqui é
uma ideia acessória. O fato de nós a sofrermos não impede que a gente a crie, que são as concessões. Então, isso não é ideia principal, são ideias acessórias. Não é? Que está no texto, mas é acessório. Trabalho constante, estamos vivendo hoje, é para a época que trabalhamos, sim, mas não é ideia essencial. Vida não é um trabalho constante. A vida aqui é você preparar hoje o terreno para o futuro. É essa a mensagem, é essa a intenção. É entendido? Felicidade esperada é a questão. Você vai criar uma vida nova e feliz daqui a 200 ou 300 anos. Mas, para você ter essa felicidade esperada, que é uma consequência, é ou não é? E não a ideia principal, isso é uma consequência de quê? De você viver hoje essa vida. Você tem que preparar hoje essa felicidade. Então, a felicidade no texto é a consequência, não é o trabalho que tem que se fazer. É a preparação dessa vida nova e feliz. Então, a felicidade esperada é a consequência. Mas a consequência de quê? De que você vai preparar hoje. Belíssima questão. Mais um exemplo, minha gente, do que é essencial, do que é acessório. Estão entendendo isso? Espero que sim, porque é aquilo que a gente comentou no início. Eu acho interessante, quando você fala de interpretação, trazer esse tipo de questão. Você não precisa de nenhum curso de compreensão e interpretação quando se tratam daquelas questões simples. Muitas questões de SESC com NB que a gente tem visto ultimamente, algumas de Carlos Chagas, Exaf, então, nem se fala, seja Gran Rio, questões normalmente simples, não tem mistério. Né? Você pode ter uma desconfiança, mas, em geral, questões que não exigem técnica. Concordo que isso aqui exige técnica. Mas você fica, poxa, mas por que não é isso aqui? Por que não é aquilo ali? É ou não é? Porque eu tenho que saber a questão elaborada em cima de quê? Essa é mais uma questão elaborada em cima do que é informação essencial, do que é informação acessória. Prestaram atenção na minha correção, não é isso? Mas, ó, isso aqui é uma consequência, né? A felicidade esperada, que eu estou falando isso porque quando a gente corrigia em sala, uma das respostas era essa. Mas isso é a consequência. A vida, você tem que preparar hoje para essa felicidade esperada. Então a gente se deixa levar, às vezes, por essas informações acessórias. Isso que haverá uma vida nova e feliz, né? Haverá uma vida nova e feliz no futuro. Mas para isso acontecer, você tem que preparar hoje. Ok? Muito bonitinha a questão. Um ótimo exemplo, mais um, né? Do que é informação essencial, do que é informação acessória. Então isso tudo é a finalidade, minha gente, de prepará-los para qualquer questão. Então, a base teórica é essa, a gente está preparado. Ter uma ideia de que uma inferência não necessariamente estarão lá aquelas informações, você vai deduzir, né? Então isso existe, e principalmente, mais uma vez, o que é informação essencial, o que é informação acessória, porque eu, na prática, quando a gente trabalha isso em sala, entre 70% e 80% dos erros cometidos pelos alunos em questões de interpretação, eu observo isso. Ele se deixa levar por informações acessórias, por consequências, né? E não pelo que realmente é a essência. Certo? Então, quando você apresenta isso, você já começa a ficar mais esperto e a observar do que se fala. Mais uma vez, essa palavra é chave. A intenção. Há uma intenção quando o autor faz alguma afirmação, né? Ou usa lá um argumento, um ponto de vista, desenvolve um ponto de vista. Há uma intenção, logicamente, por trás disso. A ideia central. Tá? Mais uma. A propósito de uma passeata a favor da paz realizada no Rio de Janeiro, um leitor fez o seguinte comentário em uma carta de jornal. Em uma carta a um jornal. As expressões simplistas usadas como bandeira das recentes passeatas são frágeis, ingênuas e inócuas. Não comovem, não promovem, nem removem. É pura perda de tempo promover apenas a paz e o fim da violência. É pura perda de tempo promover apenas a paz e o fim da violência. Em uma hora tão grave, a conclamação da sociedade para reagir não deve ser suavizada com palavras bonitas,
que escamoteiam os objetivos desejados. Por que não nos unirmos de modo mais realista, dizendo que o povo realmente quer é o fim do banditismo? Então, essas passeatas para ele, elas são frágeis, ingênuas e inócuas. Não comovem, não promovem, nem removem. É pura perda de tempo promover apenas a paz e o fim da violência. Em uma hora tão grave, a conclamação da sociedade para reagir não deve ser suavizada com palavras bonitas, que escamoteiam os objetivos desejados. Isso tudo está escamoteando, escondendo, né, os objetivos desejados. Por que não nos unirmos de modo mais realista, dizendo que o povo realmente quer é o fim do banditismo? Porque isso, para ele, está escamoteando os objetivos desejados. O que realmente o povo quer é o fim do banditismo. Promover apenas paz, fim de violência, é perda de tempo. Ok? Então agora vamos lá. Segundo o leitor, o problema com as passeatas desse tipo, qual seria? Ah? Olha que questão interessante. Ele não disse que é pura perda de tempo promover apenas a paz e fim da violência, ou seja, as pessoas vão às ruas com as bandeiras, né, com as passeatas, pedindo paz, fim de violência. Na verdade, isso está escamoteando os objetivos desejados. Que o que se quer, na verdade, é o fim de quê? Do banditismo. Logo, o problema para o leitor, não é isso? O problema com as passeatas desse tipo seria o quê? A troca da causa pelo efeito, minha gente. Olha aí que beleza. Certo? É a troca da causa pelo efeito. Por quê? A causa, o que gera isso, essa violência, é o banditismo. Então, o que se quer, na verdade, é o fim do banditismo. Certo? Então, é a troca da causa pela consequência. Você vai para a rua pedir paz e fim da violência? É ou não é? Isso aí é consequência de já ter existido o quê? A violência. Se você vai para promover a paz, né? Pedir isso, né? O fim da violência, promover a paz, é porque já ocorreu a violência. Então, é uma troca da causa pelo efeito. O que se quer mesmo é o fim do banditismo. É isso aqui que é a causa. É isso que leva à violência. Então, para ele, não adianta ficar lá, né, pedindo pela paz, fim da violência, quando, na verdade, tem que pedir pelo fim do banditismo, que é a causa de tudo. O banditismo é que leva à violência. É entendido? Logo, para ele, o problema é esse, é a troca da causa pelo efeito. Então, eles estão indo para a rua, né, promovendo a paz, o fim da violência, que isso, na verdade, é o efeito da violência, do banditismo. O banditismo é que leva à violência, certo? Aí ele vem com a confusão entre essencial e acidental, aí não é o caso, né? Eles estão indo às ruas pedindo o fim da violência, a paz, logicamente, a violência já existiu. Perdão. E não é isso. Não é, o problema não é confusão entre confusão entre essencial e acidental. Não é uma confusão. É trocar uma coisa pela outra. Aí sim é a resposta. Nesse texto, pelo argumento usado, né, pelo leitor aí, né, o que ele acha errado é isso, né? Porque as pessoas vão lá pedindo paz, quando na verdade tem que pedir o fim do banditismo. Essa é a causa, é isso que leva à violência, ok? E não confusão entre essencial e acidental. O resto, acho que não. Simplificação exagerada, ó, não é o caso, né?
Letra A. Mais um texto. Vamos lá. Petróleo, Eduardo Frieiro. Os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Resta saber, e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo, resta saber se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela, onde há um quarto de século se põe fora, sem proveito para o povo, a maior fartura petrolífera da América Latina. Minha gente, esse texto é de 1948, já viram? Super atual, né? Vamos lá. Então, de novo, nesse texto, os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Resta saber, e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo, resta saber se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela. Então, nesse texto, há essa preocupação do autor do texto, concordam? Há a existência, está provado, isso lá em 1948. Né? Existe o petróleo. Agora, resta saber se esse cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela, onde há um quarto de século se põe fora sem proveito para o povo a maior fartura petrolífera da América Latina. Então, nesse texto, a existência do petróleo cria aí no autor uma certa dúvida. Será que brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela? Onde se joga fora, se põe fora a maior fartura petrolífera da América Latina sem proveito para o povo. Tranquilo? Então há uma preocupação por parte do autor. Mais um outro texto. O tema é o mesmo, petróleo. Agora, do Monteiro Lobato. Esse produto é o sangue da terra, é a alma da indústria moderna, é a eficiência do poder militar, é a soberania, é a dominação. Tê-lo é ter o sésamo abridor de todas as portas, não tê-lo é ser escravo. Então, aquele texto ufanista, Então, reparem os textos. Em no do Eduardo, mais uma vez, há essa preocupação se o petróleo vem para dar uma vida decente aos brasileiros ou se vai se pôr fora tudo isso sem proveito para o povo. Tranquilo? Já no segundo, para Monteiro Lobato não há dúvida, É o sangue da terra, é a alma da indústria, a eficiência do poder militar, é a soberania, a dominação. Tê-lo é ter o sésamo abridor de todas as portas, não tê-lo é ser escravo. Então, para ele, não há fator negativo aí, só positivo. Tranquilo? Vamos lá. O que é explícito no enunciado pode gerar informações implícitas. Os dois, está vendo? Explícitos, mas está lá explícito no texto. Dali você ainda pode tirar inferências, não é? Que são os implícitos que nós vimos lá na teoria, tá? Os dois primeiros períodos do texto 5 nos permitem deduzir alguns dados implícitos, exceto... Vamos lá. Monteiro Lobato defendia a existência de petróleo no país. Então, no texto 5. Os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Desta vez e deram. Então é porque há uma inferência, há um implícito aí que vai aparecer numa dessas opções. Então concordam? Que há um implícito aí, Monteiro Lobato defendia a existência de petróleo no país? Existe o petróleo. Desta vez deram razão. Existe o petróleo. Então ele já defendia a existência. Olha aí, nem sempre as posições de Monteiro Lobato tinham apoio nos fatos. Porque os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Olha o implícito aí. Então, nem sempre as posições de Monteiro Lobato tinham apoio nos fatos. Estão vendo aí? Então, um exemplo bom para aquela questão dos implícitos. Não é? Monteiro Lobato era figura conhecida na época da elaboração do texto.
Olha que interessante, né? A época de elaboração do texto, minha gente, olha que afirmação interessante para mostrar um bom exemplo de implícito. Os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. É evidente que, né, a gente tem lá o conhecimento de quem é Monteiro Lobato, né? Mas a questão, ele diz que era figura conhecida na época de elaboração do texto. Época de elaboração do texto, lá em 1948. Como é que eu posso chegar a essa conclusão? Ó, o que é explícito no enunciado pode gerar informações implícitas. Como é que eu posso, né, chegar a isso? A esse implícito aí, de que Monteiro Lobato era figura conhecida na época de elaboração do texto. Olha que questão interessante. Ele só fala que os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe petróleo. Vai saber, e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo. Ora, esse grande escritor já mostra, na sequência, que Monteiro Lobato, né, de uma forma implícita, ele era figura conhecida na época de elaboração do texto. Certo? Porque ele faz a apresentação. No início ele nem explica, ele não usa, por exemplo, um aposto explicativo. Mas na sequência, por meio de "e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo", se é um grande escritor, logicamente, seria uma figura conhecida na época de elaboração do texto. Então esse grande escritor, que seria o aposto de Monteiro Lobato, ele mostra, né, que era uma figura conhecida na época de elaboração do texto. Certo? Esse grande escritor traz implícita essa informação. É entendido? Agora, os fatos não são apoio incontestável de argumentos? Opa! Letra D de dado, né? Os fatos são, sim, não são apoio incontestável de argumentos, porque ele diz que os fatos desta vez deram razão a Monteiro Lobato. Existe o petróleo. Então, se existe o petróleo, isso é fato. Ora, o fato, ele é apoio incontestável de argumentos. Né, gente? O que é fato, é fato. É por isso que se condena, né, quando a gente ouve essas chamadas, né, para certos filmes, um filme baseado em fatos reais. Ora, minha gente, se é fato, só pode ser real. É fato. Não é? É fato. Então, se é fato, pode, né, trazer nessa sequência que o fato é real. Você diga, por exemplo, que é uma história real. Opa, tá bom. Ou é um filme baseado em fatos. Não é? Então, mais uma vez, os fatos desta vez deram razão. Existe petróleo. Se existe petróleo, está lá. É incontestável. É fato. Logo, fato é apoio incontestável de argumentos. Então, ele está se baseando em fatos. Né? Então, são, né? E não são. Letra D. Os fatos a que alude o texto dizem respeito à descoberta de petróleo no Brasil. É exatamente isso. Tranquilo? Letra D de dado. O texto 5 apresenta 2 vezes o segmento resta saber. Tal fato deve ter ocorrido, quer dizer, ele usa aí até com esse auxiliar, né? Não para afirmar, né? Para fazer certas afirmações, mas ele usa esse deve, né, como uma possibilidade. Deve ter ocorrido por. Então vamos lá. O que vocês acham disso? Ele apresenta 2 vezes o segmento resta saber. Olha aqui, ó. Resta saber, aí ele vem com uma intercalação, e o grande escritor morreu antes que pudesse observá-lo, aí ele retoma essa forma verbal.
Resta saber se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente ou fará do país outra Venezuela. Ou seja, deve ter ocorrido por quê? Bom, distração, acho que aí é um pouco demais, né? O cara se distraiu, ele repetiu. Não é por aí. Querer o autor referir-se a mais de um fato. Não é porque ele está repetindo. Minha gente, não é porque ele está repetindo o resta saber que ele está se referindo a mais de um fato. Mais de um fato seriam 2 ou 3 argumentos. Resta saber se o grande escritor morreu antes que pudesse observar. Resta saber isso, aquilo, outro. Aí tudo bem. Ele está repetindo para mostrar que há mais de um fato. Há mais de uma coisa a ser sabida, conhecida. Entendido? Aqui é uma só. Ok? É uma só. Se o cobiçado líquido brindará aos brasileiros com uma vida decente, ou fará do país outra Venezuela. Então, a repetição não tem a ver com querer o autor referir-se a mais de um fato. O fato é um só. Né? Uma coisa ou outra, quer dizer, dentro de uma coisa que vai excluir a outra. Mas é um argumento só. Tranquilo? Distanciamento dessa forma verbal de seu complemento. Tem a ver a estruturação sintática da frase. Resta saber, antes de continuar, ele intercala, como há um afastamento, ele traz de novo essa forma verbal para o complemento dele. Resta saber algo. Olha o objeto direto saber, se o cobiçado líquido brindará. Então, por causa desse afastamento, ele vai lá e repete. Ou seja, isso, minha gente, é um argumento, distanciamento dessa forma verbal de seu complemento. Isso tem sentido. Deve ter ocorrido por causa disso, por causa do distanciamento. Isso tem sentido. Necessidade de enfatizar o valor de Monteiro Lobato? Não, a repetição do resto, sabe? Sempre repetindo, voltando ao que interessa. O segmento resta saber, não é para enfatizar valor de Monteiro Lobato. É saber se essa existência, né, se essa a existência do petróleo vai brindar os brasileiros ou fazer do país outra Venezuela. Impossibilidade de substituí-lo por uma forma sinonímica. Não, aí não é argumento que você pode usar qualquer outra forma, né? Qualquer outro verbo no mesmo campo semântico. Isso não é uma razão, não é um motivo para se repetir. Pelas opções, essa aí é a mais provável, né? Deve ter ocorrido por causa desse distanciamento. Houve distanciamento, ele vai lá e traz de novo essa forma verbal para não afastar do seu complemento. Tranquilo? Letra C. Agora vamos lá, né? Questão mesmo, de novo, né? De texto. Essa do resto saber, a gente só aproveitou para manter aí, né? Como já vinha na prova, a gente manteve, mas tem mais a ver com a estruturação da frase, tá? Questão 3. E aí? A relação entre o texto 5 e o texto 6 está em quê? Vejam aí as opções. E aí? Chegaram ou não a uma conclusão? A relação entre o texto 5 e o texto 6 está em quê? De novo, o texto 5 há uma preocupação por parte do autor. De novo, se esse cobiçado líquido, que é o petróleo, vai brindar os brasileiros com uma vida decente ou fazer do país outra Venezuela, onde essa fartura, né, ela não traz nenhum proveito para o povo. É ou não é? No segundo, um texto escrito pelo Monteiro Lobato,
Não há dúvida alguma. É a alma da indústria, é o sangue da terra, a soberania, a dominação, abre todas as portas, se não tiver, vai ser escravo. Então não há dúvida, concordam? Agora, concordam que nos dois textos há a presença de Monteiro Lobato? Isso aqui, minha gente, é indiscutível, é ou não é? No primeiro, o Monteiro Lobato ele é citado. No segundo, o texto, inclusive, é dele mesmo. É ou não é? Olha ali, Monteiro Lobato, o texto é dele. No primeiro, ele é citado. Ou seja, a relação entre o texto 5 e o texto 6 está na presença de Monteiro Lobato ligado ao mesmo tema, que é o petróleo. Perfeito. Não, logicamente, no texto 5, ele é citado, né, como que os fatos agora deram. Quer dizer, ele já defendia isso antes. Não é? Só que depois os fatos deram razão a ele. Então, está ligado ao tema petróleo. E depois ele mesmo fala sobre o petróleo. Sem problema, letra A. No fato de as palavras de Monteiro Lobato, no texto 6, se realizarem, minha gente, as palavras de Monteiro Lobato no texto 6 não se realizam no texto 5. Porque, de novo, no texto 6, que é o texto do Monteiro Lobato, não há dúvida. No texto 5 há uma dúvida. Então, essas palavras lá não se realizam aqui. Espera aí, vamos lá. Se vai trazer uma vida decente para os brasileiros ou não vai trazer proveito algum para o povo. Então não se realizam, né? Certo? Na semelhança de preocupações com a riqueza do petróleo. Não há semelhança, de novo. Aliás, a palavra preocupação só existe no 5. No 6 não há nem preocupação. É ou não é? De novo, é aquele texto ufanista, né? É o produto, é o sangue da terra, é a alma da indústria moderna, a eficiência do poder militar, soberania, dominação. Não há nem dúvida aqui, certo? Totalmente fora. Na exploração dos países mais ricos sobre os mais pobres, bom, essa aqui a gente até pula, né, minha gente? É uma bobagem que não tem sentido nenhum, aí não tem nada para se falar, concorda? A questão não é a exploração de países ricos sobre países pobres. No valor do petróleo como instrumento de dominação. O valor do petróleo como instrumento de dominação aparece apenas no texto 6. Relação entre o texto 5 e o texto 6, quer dizer, em ambos há a presença de Monteiro Lobato. Valor do petróleo como instrumento de dominação apenas no texto 6. É ou não é? Que é a dominação. No outro, ele não fala sobre isso. De novo, é a preocupação. Se vai brindar nem dominação, se vai brindar os brasileiros com uma vida decente ou fazer do país uma Venezuela. Então, não é nem como dominação. Então, os dois não. Só no segundo. Ok? Então, é isso aí. Tá? Letra A.